Clack. Vamos fazer um clack, motherfucker. Fala galera, eu sou o Cauê Paciori, que tá começando mais um Cauê Entrevista. Estou aqui com ele, Rodrigo Koala. E aí, tudo cara? Bom, Cauê? Muito obrigado, viu, por me receber. Obrigado a você de ter vindo aqui em casa. Pô, que maneiro. Temos muitos assuntos, tá? Eu quero que hoje nossa entrevista, eu acho que ela tem que ser uma entrevista, tem que ser história hoje. Vamos falar de história. Eu quero ouvir história de Koala. Proibidas. Eu nem tava contando brincadeira, proibidas não. Os caras só as permitidas. Só as permitidas. Tá, mas se quiser contar alguma, você pode contar. Vou tá contar. Liberado. Vou pegar leve. Cara, eu quero começar falando de começo de carreira. Certo. Vamos voltar lá em 1994. Como é que começa a Reitinho? Então, cara, eu tava no colégio, aí eu conheci um amigo que depois veio a tocar no Reitinho, na fase do nosso disco Dear Life, o Boris. Ele me viu com uma camisa do Nirvana que eu tinha feito à mão, né? Uhum. E ele falou, nossa, tem uma galera, uns amigos meus que gostam de Nirvana também. Isso é 93. E eu fui no ensaio, tava o Japinha, que depois entrou no CPM, né? E o Cezinha Santisteban, que eram as duas pessoas que tocavam, amigos do Boris e tal. Eu cheguei lá e eles faziam um monte de cover, nada a ver, tipo Van Halen, Nirvana e Kiss. Aí eu cheguei e falei assim, calma aí, galera, a gente pode tocar, eu era guitarrista, né? Mas eles queriam um baixista. Como nessa época eu não tava conseguindo achar banda de jeito nenhum, eu falei, vou ser baixista mesmo, só que eu não tenho baixo. E tinha um outro amigo nosso que ia cantar, que era o Marcelo, que é o Japão. Ele mora lá ele mora em São Francisco hoje em dia. E ele é um cara que hoje não mexe nada com música e tal, mas na época ele era o vocalista. E até o apelido veio Japão e Japinha esse dia que eu botei, porque ele era um japonês mais alto e o Japinha era um japonês menorzinho. Pra eu decorar o nome tava difícil. Falei, você é o Japão, você é o Japinha. Pronto. Eu botei o apelido nos dois, tanto que os dois têm o mesmo apelido até hoje, né? E a gente começou a tocar, eu era baixista, a gente comprou um baixo numa dessas lojas que vende instrumento musical que fica amarrado no teto e vendia fitas. Então a gente comprou um baixo tonante, que é o pior que você pode imaginar. Se você nunca ouviu falar, é o pior. E a gente foi lá fazer umas músicas e tal, eu tocava baixo. E aí na primeira racha que deu assim, o primeiro quebra que deu na banda, que foi uma briga entre o Cezinha e o Japão, o vocalista, eu falei, eu quero cantar e quero tocar guitarra, já me meti, entendeu? já tirou o teu ali. Aí o Cezinha foi pro baixo, o Japão saiu porque brigou, né? Falou, não quero mais saber dessa banda. Saiu, a gente ficou amigo, mas durante um tempo a gente nem se falou direito, né? Por causa dessa briga da banda. E aí eu assumi a guitarra e aí comecei a forçar, falei, vamos fazer música própria e tal, né? Falou. Vamos parar de tocar essas covers e tal, fazer música própria. E você falou rapidinho, você falou dos apelidos dos caras, você sempre foi Koala? Teu apelido Não, sempre eu fui Koala a partir dos 13, 14 anos. Por quê? Não é por causa do Koala, do ursinho. Na verdade, é uma história meio pesada. Tá. Em todos os sentidos, mas assim, vou ter que falar, né? A gente tava um amigo meu tinha uma locadora de vídeo. Pra você que não sabe o que é locadora, alocava vídeo. A Netflix era na rua. Isso. Pensa assim, a Netflix era na rua. Você tinha várias Netflix na rua, você ia lá, escolhia o filme e levava pra casa, e depois tinha que rebobinar, senão pagava uma multa. Então, ele tinha uma locadora, trabalhava numa locadora, né? E um dia a gente tava lá, né, fazendo coisas que jovens fazem quando não estão fazendo nada, com um saco de cola. E fica muito meio louco, assim, né? E aí eu derrubei umas fitas lá, e tava passando na rádio uma notícia que um elefante tinha fugido de um circo e matado umas crianças pisoteadas. Meu Deus. E o nome do elefante era Koala. E não faz sentido nenhum eu contando essa história, mas já contei lá outras vezes. E aí a gente foi viajar, logo depois, uns dias, assim, e também com o uso de entorpecentes Meu Deus. recorrentes, assim. Eram outros tempos. Era outros tempos, galera. Era um entorpecente leve, assim. E todo mundo teve uma viagem que eles ficaram olhando pra mim, e falando, nossa, ele tá parecendo Koala, ele tá meio achatado. E eu tinha odiado esse apelido, porque remetia ao elefante que tinha fugido do circo, entendeu? Na época. E eu, não sou nada disso. E pegou, né? Quando você não gosta de um apelido... É foda. Pega. Eu podia vir aqui e mentir, falar, não, é porque eu sou muito fofinho, que nem o urso. Não, foi ressignificado. Mas é bem mais legal, a história é tão mais legal, a verdadeira, que tipo, me coloca lá embaixo. Isso faz eu ser mais emo ainda, tá vendo? Super, ó. Olha o emo aí, ó. O emo já nasceu do bullying, do sofrimento. Mas a história é essa, não tem glamour. Mas voltando ali, você estava falando quando vocês começaram a tocar e fazer música autoral. Daí vocês começam em inglês. Por que essa escolha de inglês? Porque a gente tinha o rock independente dos anos 90, todas as bandas que a gente via no Retrô, Madame Satã, nesses lugares de música underground independente, eram em inglês. Existia uma cultura do rock em inglês, principalmente no Brasil, assim, a gente fazia muito rock em inglês. Era referência, né, cara? Tipo, era referência. Tanto que a gente tinha toda essa referência das guitar bands até antes do hardcore. Então a gente teve muita referência de Pixies, Sonic Youth, Phil Weezer, todas essas paradas antes de ter o hardcore melódico. Foi tudo meio colado ali. No começo dos anos 90, mas eu tive muito mais a referência, eu tive a referência do punk, final dos 80, aí depois eu tive todo esse
esse lance do guitar band, do gótico, do pós-punk, né? Que, puta, foi muito forte Sim. nesses ambientes que eu ia, né? O retrô, Madame Satã, então, tipo, muita coisa de Sisters of Mercy, de Bauhaus, de gótico mesmo, assim, eu consumi também. Pra depois consumir as guitar bands inglesas, o shoegaze, que todo mundo hoje gosta. Que meio que tá em alta agora. Tá em alta, então, mas eu já ouvia, tipo, uma Blood Valentine em 95, 96, entendeu? Então, pô, já eram os reis do shoegaze, isso aí há 30 anos atrás, né? Então, como a gente gosta de música, a gente tá sempre ouvindo aquelas coisas que parece que tá na frente, né? Hoje em dia não dá mais pra gente correr na frente. Não dá pra se antecipar Não tanto, dá, né? porque as coisas estão muito rápidas. Sim. Mas naquela época, por não ter internet, dava, porque chegavam as coisas muito atrasadas. Tipo, na galeria, eu me lembro de ir na galeria sem saber o que eu ia comprar de disco. E eu tinha um amigo que trabalhava em loja, e eu falava, o que chegou aí que é legal? Que maneiro. E ele falava, isso aqui é muito legal. Eu li na New Music Express dessa semana, ou nas revistas, né, da mídia inglesa e musical, falando que isso aqui é o nova onda, tipo, Suede, o Pulp, várias bandas que fizeram um mega sucesso, assim, nos 90. A gente ia nas lojas, ficava sabendo e comprava os discos, botava pra casa e, às vezes a gente comprava disco que a gente nem gostava tanto, esse que é real. Só que a gente pagava tão caro no disco, a gente tinha a cultura de pegar, ouvir até gostar. Sim. E tem disco que você não gosta na primeira vez. Até precisa ouvir tem algumas discos pra que você são maravilhosos, absorver. você vai gostar na terceira vez. Lendo o encarte, falando, cara, essa letra, calma aí. Putz, agora eu entendi. Então, hoje em dia, isso se perdeu. Isso tá meio... A música ficou muito efêmera, assim, uma coisa muito... as pessoas dão um clique, troca de música, não dá nenhuma chance pra banda, às vezes, sabe? É difícil sustentar ouvir um trabalho inteiro, né? Tipo assim, um álbum, um projeto. Porque a galera não quer lançar álbum mais, tá todo mundo lançando single, pra tentar fazer com que aquela música seja percebida, absorvida, né? Pelo menos 2, 3 singles pra depois lançar o álbum, né? Eu acho que é uma estratégia que todo mundo tá usando, desde as bandas menores até as maiores, assim. Sim, é um movimento, né? É um jeito de segurar um pouco mais a atenção do público que tá muito dispersa. Fora que a gente tem que competir com um monte de coisa, né? Musicalmente, na questão do entretenimento. Eu comprava um disco, ia pra minha casa e, putz, eu falava, hoje eu vou parar a noite ouvindo esse disco. Porque também era a única coisa que eu podia fazer. Sim. Eu não tinha uma Netflix na ponta do dedo, eu não tinha um iFood pra pedir um rango, eu não tinha uma internet pra ficar entrando um monte de site. Sim. Eu não tinha um telefone pra ficar fazendo assim, brain rot o dia inteiro. TikTok, sabe? Eu não tinha. Sim. A gente tinha o quê? A gente tinha nossos fanzines, os nossos discos. A gente gravava fitas uns pros outros e a maior alegria da gente era essa. É legal até você falar isso, porque é isso, na questão da divulgação, né? Quando vocês lançaram o Hidrofobia, né? E daí, acho que foi nessa época que foi o primeiro clipe de vocês, não foi? A gente fez o Education. Education foi o primeiro que foi na MTV. Foi um clipe que a gente fez, tipo, super VHS, pra você ter ideia. E daí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de divulgação, porque a gente vem de uma geração, eu consumi, a gente adora essa questão da MTV, antiga, foi muito importante pra nossa formação de musical e tal, mas eu queria ouvir de você, tipo, como é que funcionava essa divulgação, porque vocês foram até lá mostrar o som, né, na época. Então, no começo da MTV, a MTV sempre foi, assim, um baita canal pros músicos brasileiros. Eles sempre recebiam o material, recebiam a gente pra fazer matérias, faziam os lançamentos nos programas, dos singles, dos discos. Então era um canal que a gente tinha automático, assim, qualquer coisa que a gente tinha novidade na mão, a gente ia na MTV, a gente era bem recebido. E foi o que a gente fez. Quando a gente teve o primeiro clipe na mão, a gente correu pra MTV, tinha que levar em fita beta. Num formato diferente, Betacam, eu acho, né? Betacam, Custava caro pra caramba, fita, a gente comprou, fez a cópia, levou. E acho que só de fazer isso, você já se destacava no meio de uma galera que não sabia o caminho das pedras ali, Sim. que era meio... Ninguém tinha uma câmera direito pra fazer um clipe. A gente contratou um cara pra fazer um clipe baratinho e tal, a gente fez, mas só que tinha umas sacadas legais pra época. A gente concorreu como democlipe no primeiro VMB. 96, eu acho. 5 ou 6. Eu lembro que a gente tava gravando o disco ainda, então a gente não tinha lançado ainda o Hidrofobia, a gente já tinha feito, na verdade, a Education tinha sido retirado da demo, que depois veio entrar no disco, e a gente recebeu lá no estúdio, no Bebop, a gente tava gravando numa sala com o mesmo produtor que tava gravando o disco do Ira. Falou. Só que como a gente não tinha grana pra bancar o cara, ele gravava a gente de madrugada. Na hora ali. Ele gravava o Ira na hora boa e a gente na pior hora. Mas ele era, um cara sensacional, RH Jackson. Oi! Isso aí, Estelinha. Vai ter que deixar isso, não vai ter jeito.
Você quer vir aqui com o pai? Então, daí o RH Jackson se dividiu nessa função de produtor e fez um trabalho meio doido, assim, se entregou total. A gente não tinha amplificador pra gravar. O Scandurra que emprestou um amplificador pra gente gravar as guitarras. Foda. Então, assim, foi muito doido, assim. E foi meio correria. A gente ia lançar esse disco por uma gravadora que largou a gente lá dentro do estúdio na última hora. Caraca. Com a dívida, então a gente teve que vender o carro, teve que pegar uma grana pra poder pagar o estúdio e sair de lá com o disco. Caraca, velho. Então nosso primeiro disco custou um carro e mais alguma coisa, assim. Que carro na época, tu lembra? Era um Uno, o Japinha tinha um Uninho. Era um carrinho legal até, cara. Maneiro. Pra época, era um Uninho, assim, bem legalzinho. Ele deu o carrinho dele, a gente deu mais uma grana. E eu me lembro, eu vi alguma coisa, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, que vocês têm uma gravação, o segundo é o Dear Life, né? Dear Life. Que vocês têm uma gravação que, pô, vaza até um telefone no fundo, Sim. assim, tipo assim, você vê que... É que a gente juntou uma gravação caseira que o Cezinha fez, numa parte de uma música. Quando ele veio me mostrar, uma música mais ou menos assim, tal, eu falei, pô, que se a gente usar essa parte e juntar com uma outra parte que a gente vai fazer no estúdio, e a gente faz uma música que meio começou acústica e vira banda. Que foi o que a gente fez, a última música do disco, chama Brand New Day. Só que nessa gravação que ele tá fazendo, toca um celular não, é um telefone na época. Toca um telefone no fundo. Ele não quis parar pra atender, então se você ouvir, o telefone toca algumas vezes, assim. E o legal é que ele toca no tempo. Ele tocou no tempo. O legal é que ele tocou no tempo da música, tipo a música... E o telefone... Toca no tempo. Então, puta, foi ótimo, assim. Muito bom. Ó o telefone. Olha o telefone aí. Muito maneiro, cara. E aí, continuando essa sequência, essa parte histórica, daí tem um momento que vocês... Que horas que vocês decidem, falam assim, pô, vamos começar com... Antes de tudo, tu é fluente em inglês? Tu é de boa pra falar assim, pra compor? Eu fiz vários anos de cultura inglesa, mas assim, a gente aprendeu muito inglês ouvindo e traduzindo as letras das bandas que a gente gosta, né? Eu acho que uma das maiores escolas de inglês que tem hoje é você consumir o material em inglês, né? Filmes, discos, então você acaba ali consumindo, querendo entender e tal. Eu cheguei a fazer aquele exame, acho que é TOEFL, um exame desses que... Mas eu acho que eu não cheguei a ver notas, eu passei, ou eu estava me preparando para tal e não fiz. Mas o Japinha dava aula de inglês, então o Japinha era o responsável por fazer as conferências. As conferências. Falou. Eu escrevia tudo. E o Japinha conferia. Mesmo assim, tem um monte de coisa errada. O que eu aprendi, né? O que eu aprendia era vendo e copiando. Então a gente ouvia muita música, assistia muito filme, tudo que a gente consumia vinha basicamente daí, né? Dessas fontes. E desde muito jovem eu escrevia, já em inglês, com 13, 14 anos. Então eu já fui procurar as aulas de inglês para aprimorar isso, etc. E o que eu errava, o Japinha ia lá e aceitava que ele era professor de inglês. Maneiro isso. Ele trabalhava no fórum nessa época. Acho que ele era office boy do Fórum de São Paulo ali. E dava aula de inglês também. Eu trabalhava no Laticínios com meu pai tinha um Laticínios. E cada um fazia uma coisa. O Cezinha fazia site na internet. Todo mundo em várias outras funções. Qualquer outra que não fosse ganhar dinheiro com música, óbvio. Sim. E aí vocês entram, que eu tava falando dessa linha do tempo aí, vocês começam a tocar em português. Quando que tem essa virada? Então. Qual que foi esse momento? Você fala assim, vamos compor em português, vou fazer... Putz, demorou pra caramba, porque a gente gravou, a gente fez o Hidrofobia em inglês, depois a gente fez o Dear Life em inglês, o Love de inglês, gravou um ao vivo no hangar. Aí lá pra 2003, 2004, eu fiz música pro CPM em português, antes de fazer pro Reitinho. Qual que foi? A primeira música que eu fiz pro CPM foi no CVC Você. Foi a primeira música que eu fiz na minha vida em português, nunca tinha feito nada em português. É isso que eu já ia embalar e falar assim, porque você também é um compositor de outras bandas, né? Aí eu fiz essa primeira que foi boa. E não era single, boa, não era né? single. Muito boa, não era single do CPM. O Badoy falou pra mim, você tem que ver aquela música que você fez, cara, a galera tá cantando muito no show. Ela virou single de tanto que a galera começou a cantar, etc e tal. Ela foi ganhando seu espaço pelo público, porque não foi single bancado por gravadora. Depois virou, eu acho. Mas foi meio que indicado que a galera foi falando, mano, essa música é boa. É muito louco, porque era uma época que não existia o viralizar, né? E tipo assim, viralizava público, no público. A galera no show. Cantava. Não tinha como viralizar no número da internet ainda, né? Acho que já tinha internet, mas era uma coisa mas era discado, né? Era uma coisa bem devagar ainda, né? E aí ele me falou que tava rolando super legal. Quando eu vi que ela tava gigante, eu falei, cara, legal, né, ver as pessoas cantando, porque eu tinha essa pira também. Eu fazia em inglês, eu via as pessoas
balbuciando qualquer coisa, algumas certo e muitas errado. Aham. Eu falava, cara, dá uma dosinha ver a galera cantar errado, tipo, eles não estão entendendo a mensagem do que eu tô falando, né? E eu sempre quis passar essa mensagem da história, do que tava na letra ali. E eu vi que com o português acontecia justamente o contrário, todo mundo entendia tudo, falou, entendeu. Sim. Por um lado, é horrível escrever em português, que é muito difícil. Tá. Pela métrica, pelas pronúncias, meu, É um trampo, é um foda. trampo, cara. Eu comparo o seguinte, ó, se você escrever em português, escrever em inglês, é você lutar contra um zumbi com uma 12. Aham. Em português você tá só com um canivete. Tá jogando no hard, very hard. É o very hard da composição. Que foda. Porque você tem que encaixar tudo, cara. E não parecer bobo. Que é muito fácil parecer bobo em português. A mesma frase super boba em inglês, ela não parece tão boba. Falou. Porque ela, tipo, o inglês te protege da bobeira, não sei. Tem um monte de coisa que faz sucesso aí que é super boba em inglês. Sim. E as pessoas acham que, nossa, é muito profundo. Não, é bobo. É que o inglês tá te fantasiando que ele é bonito. É louco. Mas a isso. música é horrível. Ela dá essa proteção. O português te deixa pelado, entre aspas. Sim. A pessoa vai ouvir, entender exatamente na hora que você abrir a boca o que você está falando sobre o que você está falando. A não ser que seja uma coisa meio poética, a lá Renato Russo e tal. Tá. A letra vai, né, você pega um Dead Fish pra ouvir, você tá entendendo a mensagem ali na hora, sabe? Aham. O que tá sendo dito. Fresno, você tá entendendo na hora o que tá sendo dito. Palavra por palavra, não tem o que inventar. É muito louco isso, né? É muito louco, bate diferente. Isso Vai. causa uma conexão muito grande, mas também, na época que a gente mudou, causou um estranhamento. Porque todo o nosso público estava acostumado com o inglês. Sim. Jamais eles achavam que a gente ia cantar em português. Até porque existia a contracorrente do português, que era tem que cantar em inglês para ser underground. Cantou em português, quer ficar famoso. Existia isso ainda. É doido isso. Que era né? pejorativo cantar em português. É louco. Era que muito doido, cara, que a gente Desde sempre tem essas coisas, assim, tipo assim. que vão te prendendo, sabe? Tipo assim, pô, O emo é coisa de gay. Cantar em português é coisa de vendido. Porra, a gente fez tudo. A gente passou por tudo isso aí. sim. Em tudo a gente era xingado. A gente era xingado porque era emo, era xingado porque cantou em português. Era xingado. Engraçado, a gente só levou pedrada, tijolada. O tempo todo, né? O tempo todo. E assim, vamos lá, vai. Segue o jogo. É doido isso. E assim, Continua. Um zilhão de pessoas que eu encontrava nos shows em inglês, eu nunca mais vi. Que Porque eu onda. lembro dos rostinhos deles. Sim. E depois que mudou para português, eu nunca mais vi essas pessoas. Que louco. Às vezes a gente faz um show em inglês, tipo um show especial em inglês, Aham. aí aparece uns velhos, assim, do nada. Que Eu onda. falo, esse cara aí faz uns 15 anos que eu não vejo, né? Que maluco. É engraçado isso. Inclusive vai ser isso que vai rolar no Polifonia agora, Sim. né? Vai ter um dia com set em inglês, um dia com set em português. O pessoal do Polifonia que insistiu com isso. Eu sei bem como é, assim, é muito diferente, são dois mundos. Aham. Eu tava ensaiando esses dias em inglês com os meninos do Reitinho, né? Tava falando, caraca, meu, tô arrepiado, só de lembrar. Como as músicas batem forte, cara. É doido, né? É muito doido. Como as músicas ainda têm sentido no contexto de hoje, como elas não envelheceram, assim, pra mim, sabe? Aham. A gente botou ainda um pouco mais uma roupagem dos dias atuais nelas. Nossa, como elas estão fortes, assim, né, cara? O poder da música em inglês também, como ele é diferente, cara. Como ela consegue dar um extra de peso, um extra... Eu não sei explicar. Quando você passa um pouco do peso na música em português, você sai do... Eu acho que você sai um pouco do emocore e começa a entrar no punk. Tá. Sabe? É um modo de dizer assim. Se você empurra demais as mixagens, as guitarras, você começa a sair de um rock alternativo, começa a caminhar para um punk, para um hardcore, para uma coisa mais pesada. E aí você começa a ficar meio desequilibrado no que você se encaixa. É meio difícil de dizer. Que doido. O legal é que hoje em dia a música alternativa em geral tá super pesada. Então, assim, esse limiar tá mais embaçado. Sim. Mas antigamente, as bandas pesadas elas são completamente diferentes das outras bandas. Uhum. Era muito bem definido, Os assim, técnicos né? de estúdio não sabiam nem gravar música pesada. Sim. Eles não gravavam música com distorção. Eles não sabiam, cara. Os primeiros discos punks no Brasil, os caras iam gravar, botavam distorção, os técnicos... São várias histórias que a gente tem aí, né? Os técnicos me falavam, não vou gravar, pode ir embora. E Mandava as bandas embora do estúdio, Que porque isso onda, aí vai hein? estragar meu equipamento. Não, Que onda. É porque eu não porque os conhecia. caras não entendiam Não sabia, o não sabia o que conceito tava da rolando. distorção, do punk. Então isso tudo hoje, né? Hoje tá mais do que tudo difundido. A galera tá gravando disco em casa, Aham. com qualidade absurda, né? Tem muito disso também. E aquela distorção que incomodou, que fez a galera falar, nossa, que pesado, sabe? Aham. Vamos supor, Nevermind do Nirvana, que fez todas as rádios que não falavam, não vou tocar música Dá pesada, uma isso aqui é o máximo. Torcia o nariz, né? Ah, não, a gente é obrigado a tocar agora porque é o maior sucesso do mundial. E aquilo tocava no pau.
E aquilo redefiniu o que é alto, o que é barulhento pra todo mundo. Sim. Se não fosse eles, cara, talvez a gente tivesse consumido uma música bem mais leve também. Porque aquilo redefiniu o padrão de música alta, pesada e barulhenta. Que louco isso, né? E definiu alto pra um cacete. Sim. Tá ligado? Depois tudo que vinha não era tão barulhento quanto. Depois veio Slipknot, veio toda essa galera super pesada, porque teve galera lá atrás que fez barulho. Começou, sim. Então que foi definindo assim um parâmetro já alto de cara, assim. Animal. Muito legal isso. E o Brasil não tinha as college radios, como tinha basicamente pop e rock, e pediam versões de violão dos artistas. Então você pega o Charlie Brown, tem sempre uma versão com violão. Sim. Você pega o CPM, tem uma versão com violão. Porque era da cultura das rádios brasileiras pedir uma versão mais doce. Mas o que eles faziam quando chegava o System of a Down lá? Eles eram obrigados a tocar o que tinha, porque os caras não iam mandar a versão com violão. Aí aconteceu o quê? Essas bandas gringas começaram a nivelar pra cima o som. Aí foi caindo esse lance de fazer versão de violão, entendeu? Sim, apesar de que ainda existe isso. Existe né? nas Tipo rádios mais pop, assim. Precisa sempre uma versão Pop rock. mais Tipo acho assim, que a Auditel mesmo não pede mais versão. O pesado ficou mais mainstream, mais pop, assim, mais acessível, talvez. A música tá mais acessível no geral, assim, né? E aí, tem duas coisas que eu tô pensando aqui, né, que eu queria falar contigo. Primeiro, que a gente começou a falar do inglês-português, é quando vocês entram no português, você fez uma composição pro CPM, daí vem 1997, que... Então, aí eu ia montar uma banda em português. Falou. Sem ser o Reitinho. Tu ia ser uma outra coisa? Exato, a ideia era montar uma banda em português sem ser o Reitinho. Falou. Era eu, o Fabrício, que tocava comigo na guitarra, né, no Reitinho, e a gente chamou de batera o Dani, do NX0. Caraca. A gente chegou a fazer uns ensaios até. Tinha nome já? Eu tinha um nome na cabeça pra chamar Enduro. Tá. Que era o nome daquele jogo de videogame do Atari de carrinho. Tá. Mas a gente nunca chegou a falar sobre o que vai ser e tal. Sim. Não... A gente fez alguns ensaios e o que aconteceu? Nessa época, o NX também já estava começando a ficar meio grande, entendeu? E o Rick me ligou no meu trabalho e me chamou pra ir no Midas pra conversar com ele. Pra mostrar, o Rick Bonadio, pra mostrar alguma música que eu tinha em português que ele se interessou. Falou. E aí eu fui lá e toquei em 1997 pra ele no violão e tal. Saí do meu trabalho e fui lá, mas ó a pressão. Falei, não tô se violando. Ele falou, pode vir que tem aqui. Eu falei, puta. E eu tive que tocar, quem conhece o Rick lá e o Estúdio Midas vai saber. Um violão que eles chamam de cabong lá, que é um violão todo regaçado lá, que tá lá desde, todo mundo fez música naquele violão, Chorão, todo mundo. Mas é um violão muito detonado. E aí ele falou, toca aí no cabong aí. Eu, peguei o violão, toquei lá de qualquer jeito, assim. E, o cara pirou nas músicas, falou, vamos começar a gravar, você acha legal? Eu falei, acho legal. Tal, é uma loucura pra mim, porque eu tinha um DVD pronto pra lançar em inglês, que a gente tinha gravado no hangar. Tava terminando de editar, tinha um monte de coisa acontecendo. E a minha ideia era ter uma outra banda em português. Só que ele falou, não, eu quero o Reitinho. Porque já tinha um nome, já tinha uma... E aí eu tive que comprar essa briga de falar, putz, a gente vai mudar pra português, cara. Hoje pode parecer uma coisa tranquila, mas foi a Terceira Guerra Mundial, cara. Imagino, pô. Se tivesse internet bombando naquela época, né, a gente ia estar em todos os trending topics, malditos, desgraçado, traidor, tudo que você imagina. Traiu o movimento. Isso é muito chato, né? A gente passou por várias situações dessas, na real. E o pior, né, porque a gente passou por essa situação e a gente não ficou muito rico. Então a gente ainda era tirado, assim, pô... Vocês se venderam a troco de nada, porque vocês continuaram pobres. Que isso, cara. Tipo, enquanto as outras bandas estavam muito ricas, a gente tava pobre. E a gente não é que a gente se vendeu, é porque a gente queria fazer uma coisa. Eu cheguei num lugar com o Reitinho que eu senti que bateu num teto, assim. Que eu falei, não dá pra passar daqui no underground. Todo show que a gente fazia independente underground era cheio. Eu falei, não dá pra passar daqui, não tem mais pra onde ir daqui. E aí teve esse lance da mensagem chegar nas pessoas, que eu tive a experiência quando eu escrevi pro CPM, que me pegou muito. Sim. Que eu queria contar história, eu queria falar de coisas que as pessoas entendessem. E cantar, assim, né? E aí, foi isso que me motivou. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, motivação de grana, todo mundo teve e tal. Sim. Mas ela não foi a principal. Se tivesse sido, eu tava fudido. Eu não tava nem fazendo isso mais. Cara, e tu lembra como foi quando você escreveu essa música específica? Porque é um marco, né? A gente tá falando... Qual delas? 1997. A gente até conversou foi um pouco... 2003, 2004, por ali. E tu lembra a história, assim, como a história você que eu passei, eu vivi essa história, né? Uma história de um namoro que acabou na faculdade. Eu namorei os 4 anos da faculdade com uma pessoa. Aí no final do ano, que a gente tinha combinado de acabar a faculdade e morar junto, casar, etc e tal, aí acabou. Que onda, né, cara? Daí eu conto tudo na história. Se você analisar agora sabendo disso... Agora você ouvir, você vai ouvir e falar assim, nossa, a gente se encontrava nas escadas, por quê? Porque ela ia pela escada pra não me encontrar na rampa. Então eu tentava ir pela escada pra encontrar com ela, porque eu sabia que ela não ia pela... Aí ela tentava dizer, e numa vez dessa que eu encontrei com ela, ela falou, tudo vai ficar bem, dava risada. Então tudo isso aconteceu, de verdade.
Caraca. Então eu só escrevi uma história que realmente aconteceu. E aí eu falei, na minha cabeça não tinha jeito de fazer uma história. Tinha que escrever o que aconteceu. Sim. Tudo aconteceu. Que onda, cara. Que onda. E virou... Eu tô falando isso porque... Não, e é legal porque, assim, o maior tombo que eu tomei na minha vida sentimental redefiniu a minha carreira. Tipo, ó, o que você vai fazer da tua vida daqui pro resto da sua vida? Foi por causa disso. Poderia ter me jogado totalmente no buraco e jogou, de certa forma, porque eu passei vários anos tentando superar essa frustração do romance que deu errado, etc e tal. Foi minha primeira namorada também, né? Então acho que foi isso que era também... novo, enfim, muitas coisas. Um cara... pouca experiência amorosa, assim. Sofri, acho que por isso, entendeu? Na verdade, que a gente sempre vai sofrer, né, cara? Se estiver apaixonado com 50 anos, vai sofrer. Vai ter algum momento. Mas com 20 anos sofre muito mais, cara. Eu ia na igreja rezar. Eu quero voltar. Mas você é da igreja usava droga. Um pouco de oração. Um pouco de oração, um pouco de maconha. Funciona. Bebida. Eu tive 3 úlceras perfuradas nessa época. Que isso, cara. De tanto beber. Você tá falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos. Aí teve eu bebia muito e usava as coisas, cigarro. Cigarro eu ainda fumei bastante tempo. Parei também de fumar há muitos anos já. Mas eu bebia e consumia as outras coisas também e tal. E um dia eu cheguei em casa muito ruim, assim, cara, botando sangue pela boca, assim. Aí eu fui fazer um exame e tava com úlcera perfurada. Que isso, cara. Aí tive que fazer um tempo de tratamento pra curar, né? Mas aí depois eu continuei bebendo um tempo e tal. Eu tenho uma história longa com bebida, assim, né? Meu pai bebia também, uma época. E eu acho que eu bebia desde muito cedo e tal. Aí depois de um tempo eu tive síndrome do pânico também. Sim. Que aí isso já começou a me afastar de tudo, assim, de droga, sabe? Porque eu sabia que eu tinha um gatilho, sempre que eu tava doido, eu tinha um gatilho depressivo que me levava pra uma coisa pior, dentro de mim mesmo. Assim. Aí eu fui me afastando das coisas e fui focando em fazer música. Aí hoje eu tô limpo, Que geral, bom, né? sem cigarro, sem droga, sem bebida. Tá bem, tudo certo. Tô feliz, vou na academia todo dia. Tá saudável. Tô saudável. Muito bom. Como de vez em quando uma besteirinha, né? Mas ninguém tá livre, né? Uma coisinha e comer tal. um chocolate, um lanchinho, né? Mas que bom ouvir isso. É bom ouvir que, cara, que passou, porque a gente tá estamos falando de É que parece que você não vai ficar velho, entendeu? E você vai ficar velho. Você tinha essa sensação, tipo assim, de... Não é nem a questão de ficar velho, eu tinha a sensação, eu não entendi o que era morrer. Tá. Acho que morrer era uma coisa muito fora da realidade pra mim. Como eu já tive várias vezes que eu quase morri, essa ideia de morrer foi ficando próxima. A finitude da vida foi ficando palpável. É quando eu senti que isso pode acabar de uma hora pra outra, muito fácil, eu falei, mas eu não queria que acabasse ainda, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Sim. Então, calma aí. Se você tem um monte de coisa pra fazer, você vai ter que mudar algumas coisas, cara. E aí eu tive que fazer escolhas, cara. Sim, e mudou. Tem jeito, se você não mudar... É só a gente pensar também por exemplo, a gente falou de Kurt Cobain. Então, já tem toda essa história, né, cara? Referência, enfim. Durante muito tempo eu romantizei esse lance também. De ser loucão. Ah, que legal. Ser um rockstar. Porque a gente veio de uma escola que romantizava isso. Sim. Mas hoje em dia, cara, eu não romantizo mais. Acho que é importante não romantizar, eu acho importante você dar o exemplo também, sabe? Sim. Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida. Claro. Eu sou completamente a favor da liberação da maconha, da cannabis. Sim. Descriminalização, liberação da cannabis. Das outras coisas, não. Acho a cannabis muito menos prejudicial do que o álcool, por exemplo. Sim. Muito menos. E já tem uma série de benefícios. E o cigarro, então, nem fala. O cigarro, milhares de vezes pior. Então, eu sou totalmente a favor da cannabis. Não sou usuário de cannabis, nem posso. Porque eu tenho essa questão do pânico, da ansiedade. Pra mim, me faz um pouco de mal. Mas o CBD é uma coisa que pode me ajudar. Já tomei, tomo direto e tal. Tem uma série de benefícios. Tem uma série de benefícios. Sim. Eu acho que a gente tem que caminhar pra analisar o que é legal e descriminalizar, entendeu? Perfeito, concordo com você. E você começou a falar agora sobre, tipo, você não romantizou essas paradas na tua vida. Você romantizou durante um tempo, né? Bom tempo. Mas agora você não romantiza mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa romantização do underground. Que assim, você tá no underground. O underground eu romantizo ainda. Então. Eu romantizo até demais, cara, porque às vezes eu fico pensando, cara, acho que já deu, né, meu, dessa história de banda, de underground. Porque às vezes, cara, tem show lá na Casa do Chapéu, que é no final de semana que eu não tô a fim de ir, eu faço os cálculos, eu falo, meu, eu acho que eu vou ganhar a mesma coisa que eu vou gastar, mas vai ser tão legal ir, sabe? E eu já escutei os caras da minha banda olhar pra mim assim num dia que eles não queriam ir e falar, mas por que a gente vai? E eu falar pra eles, cara, a gente vai porque é legal pra caralho. E eles olharam pra mim e falaram, é mesmo, é legal pra caralho. Tipo, é isso, cara. São 4 caras que quando estão ali fazendo aquilo, estão felizes pra cacete. Isso é importante.
eu sempre falo, o dia que a gente for entrar numa van, num ônibus, e a gente não tiver mais afim, qualquer um dos 4, a banda vai acabar. Acho que não vai acabar enquanto eu não falar, porque todo mundo já saiu da banda e eu fiquei até hoje, né? Sim. Todo mundo já rodou. O Sorrisal já tá comigo, 18, quase 20 anos, ou seja, já é tempo suficiente pra considerar ele membro fundador, quase. Mas assim, acho que se eu sair, acaba, não tem como continuar. Sim. Mas o dia que eu entrar ali e falar, putz, não tô achando mais divertido, acho que não vai ter dinheiro que faça eu ir, entendeu? Sim, é importante, né? Porque hoje não tenho dinheiro, hoje não é dinheiro, hoje é a alegria de ir com meus amigos e encontrar os amigos que estão a fim de ouvir a nossa música. Sim. É chegar lá na casa do chapéu, longe pra cacete, e vir a pessoa falar, meu, tô esperando vocês virem aqui há 5 anos, há 10 anos. Eu falo, que legal. É animal isso. São 4 pessoas, 10, 20, 100, dane-se. É muito legal. Animal. E olhando pra trás, assim, pensando nessa história toda, assim, tu tem alguma lembrança que você lembra, assim, com carinho, uma parada assim, putz, esse dia foi um dia que a gente falou, cara, foi muito massa, assim, muito... Tem vários dias que a gente alguma falou... que você lembra de primeira, assim? Cara, eu me lembro do show da Mix que a gente fez ali no Palestra Itália, antes de ser a Allianz ali, né, a Arena, que foi um show da Rádio Mix, que foi junto com o NX0, Charlie Brown, Yellow Card, pô, uma pá de banda, cara. Puta, estádio. Primeira vez que a gente tocou num estádio na vida. É muita gente, cara. Tem esse vídeo aí no YouTube, vocês podem procurar aí. E geral cantando. Geral cantando e a gente meio... A gente era muito pé rapado ali, cara. A real é essa. A gente era muito pé rapado, a gente não sabia o que era um monitor, a gente não sabia nada, cara. Que onda. Sabe, a gente chegou ali, tipo, jogado direto do underground pra um lugar, tipo, que os caras falavam assim, ó, esses monitores são da Clarence e tal, tipo, Clarence Brothers, uma coisa assim. Cada par de monitor daquele era tipo 50 mil reais, era uma coisa que a gente botava um pé, o cara não tira o pé. A gente achando que era tipo um Hangar 110, né? Mas são os momentos que a gente passou assim, de falar assim, nossa, a gente deu um pulo muito grande daqui pra cá, sabe? Sim. Esses momentos são marcantes. Eu lembro que eu bati num cara esse dia também, lá nesse show. Foi muito marcante. Foi muito marcante. Ele cuspiu na minha cerveja, cara. Tá maluco. Eu tava tomando uma cerveja assim, ó, numa área lá que tipo, ficava as bandas e tal. E ele tava com um amigo dele lá, fingindo que tava conversando comigo, o amigo dele. E eu tava com o copo de lado assim, e ele vinha assim, dava uma cuspidinha no meu copo. Só que um brother meu tava de frente assim, olhou pra mim e falou assim, tá cuspindo. Eu falei, tá cuspindo na tua cerveja. Nem foi. Eu falei, sério? Eu fiz assim com a cara. Eu falei, sério. Eu lembro até hoje, cara. Eu falei, beleza. Aí a hora que ele foi cuspido, deu um socão na cara dele assim, ó. Aí saí atropelando ele assim, tinha arquibancada, caiu lá, não sei o quê. Aí no outro dia, isso foi num sábado ou domingo, sábado eu acho. Aí eu fui no Midas, naquela semana seguinte, né? Cheguei lá, tava o Chorão deitado no sofá, assim. Aí o Chorão olhou pra mim e falou assim, ei, fiquei sabendo que tem uma porrada num cara lá. Eu falei, o cara cuspiu na minha cerveja, eu bati mesmo. Ele falou, pô, mas o briguente sou eu, não é você. Tem que chamar eu pra bater nos caras. Falei, a próxima eu te chamo, Chorão. Cara, que maneiro. E foi muito legal, assim. Foi a única vez que eu bati num cara no show. Sério? Cara, que maneiro. Mas ele mereceu. Mereceu. Você tá aí, ó. Você tá assistindo? Espero que você esteja assistindo, lembrando meu soco no seu nariz. Cerveja. Cara, e esse lance de você realmente amar o underground, tipo assim, você abraça isso. Você tá num movimento muito legal e muito interessante que a gente tava conversando um pouco antes de começar, que agora você até fala assim, pô, vamos divulgar novas bandas, né? Porque eu comecei a fazer esses posts divulgando bandas, todo dia 5 bandas. Sim. Porque tem banda pra cacete, né, cara? Sim. E eu vejo as bandas se divulgando, as bandas se autodivulgam, pra caramba. Mas pouca gente divulga todas as bandas. Todo mundo tá preocupado em só divulgar a própria banda. É legal, mas claro. Dá pra você que tem banda divulgar outras bandas também. Claro. Imagina se todo mundo que tem banda divulgasse não só a sua banda, mas todas as outras bandas. Sim. A gente faria muito mais barulho do que todas as mídias juntas. Sim. Vira realmente uma movimentação de cena, né? Muito se fala de milhares, gente. Pô, galera, vocês são a força de tudo isso aí, entendeu? Vocês são a força de tudo isso aí, cara. Você pega lá, pega a Emotour que teve. Pô, quantas pessoas tinha ali, cara? 20, 30, 50 mil? Se todo mundo ali quiser fazer alguma coisa, vai fazer. Sim. A galera do Polifonia, que vai estar lá entupindo dos shows, é a galera que pode fazer alguma coisa, eles pedem, eu quero a banda tal, no outro ano vem. Porque a voz dessa galera é o que manda, cara. Sim. Vocês vão ouvir o que vocês querem ouvir. Vocês fazem hoje o show acontecer porque vocês são parte do público pagante, entendeu? Sim. Vocês não são consumidores passivos, que vai porque o pai leva. Não, vocês são os caras que compram merchandise, compram ingresso, seguem a banda, pegam avião, atravessam estado. Vocês movimentam uma puta grana, cara. Vamos botar ratinho pra tocar em inglês. Vamos botar a gente pra tocar em inglês, cara. Sim, cara.
Vocês são os responsáveis por fazer a gente cantar em inglês depois de tantos anos. Tu tá animado? Tá animado? Eu tô bem animado. Eu tô animado pros 2 shows, né? Porque eu sei que vai ser 2 vibes diferentes, assim. Sim. E assim, só vai ter inglês no primeiro dia. Não pode Só nada. inglês, não nada. vai ter nada. Não espera nada No mais. primeiro dia a gente vai cantar em inglês só pros gringos falar What the fuck is going on? What is that guy singing about? I don't understand a single word he's saying. Vai ser tipo isso. Mas, depois vocês botam a legenda aí nessa parte. Não, vai ter a legenda em inglês vai aí. ter a legenda. Porque o nosso inglês é precário, né, meu? Eu tô fazendo nada. aqui. Tô fazendo Duolingo. Eu tô fazendo Duolingo, tô na fase 10. Muito Duolingo. bom. Cara, maneiro. E se tu fosse dar um conselho pra alguém que tá pensando em abrir uma banda hoje, começar uma banda hoje. Abrir é bom. Abrir é bom, né? Abrir é bom que você já abre, já fecha, já vai embora pra fazer outra coisa. Vai embora. Pequenas empresas, grandes bandas. Sai. Olha aí, ó. Grandes Vamos começar. Você sabe o que pequenos e grandes negócios? Uma vez eu tava assistindo, tinha um amigo meu que ficou rico, cara. Eu tava assistindo aqui na sala, falei, fulano vendeu o bagulho dele por 1 milhão. Que isso? No Pequenas Empresas Grandes Negócios. Aí. Mas nós estamos falando de banda. De banda, tá vendo? Mas ele não tinha banda. Por isso ficou rico. O que você falaria, assim, principalmente pensando em como era difícil, talvez, essa divulgação, e hoje, teoricamente, é mais fácil. Que conselho você daria? Cara, não é mais fácil. Hoje em dia também é difícil. Perfeito. Tem muita concorrência hoje em dia. Eu acho que tá mais fácil de produzir, tá mais fácil fazer coisas boas, tá mais fácil tirar boas fotos, bons clipes, tá mais fácil investir numa boa gravação, ter bom equipamento, isso tá super fácil. Tá. Agora fazer uma música de relevância que vai atravessar 30, 20 anos, aí é com vocês, cara, entendeu? Aí tem que, ouvir muita música, gostar do que faz, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder oportunidade de emprego, vai ter que falar não para empregos que vão aparecer porque eles vão tomar tempo da tua banda. Eu deixei vários empregos para trás. Sim. Que apareciam pra mim. Eu sou formado em propaganda e publicidade, nunca trabalhei na área. Nunca. Meu sonho, quando eu tava na faculdade, era ter uma agência, trabalhar numa agência. Nunca fiz um cartaz numa agência. Foda, né? Conheci a gente que trabalhava na DM9, na DPZ, nunca trabalhei numa agência. Vou te falar que a agência de publicidade também. Hoje em dia não, mas acho que na época que eu tava na faculdade, nos anos 90, nossa. Era o auge. Era o auge, né? Todo mundo queria fazer publicidade porque dava muita grana. Sim. Eu tinha vários amigos que estavam, com muita grana no bolso fazendo publicidade. Agora, um curso de marketing. Acho que agora digital. O cara faz. Agora é melhor ser pastor mirim. Eu vou investir no meu filho pra ele ser pastor mirim ou youtuber, né? Também, youtuber de Minecraft, que ele gosta muito. Minecraft rola, legal, tem filme agora. Então, pode ser uma boa, vou investir. Influemo não? Ele não gosta muito de música. Pra ser influemo. Os influemo aí estão voando, mano. Tem influemo ganhando mais que eu já. Aí, me contrata aí pra ser influemo. Tu podia ser um influemão, pô. Influemão. Influemaço. A gente tá brincando, mas também tem esse movimento todo desse emo que tá na moda. Cara, é legal porque a coisa tá tão grande que tem muita coisa acontecendo, entendeu? Sim. É legal a gente ver isso de uma perspectiva. Como é que era ser emo há 30 anos atrás? Era um pouco mais doloroso. Literalmente. Você apanhava dos punk, depois você apanhava dos careca, depois você apanhava de todo o resto. Porque ser emo era considerado ser o pior que tinha na escala de punk rock. Existia o punk rock, existia o hardcore, melódico, né? Melódico. Hardcore melódico. Depois o hardcore, depois o nova-iorquino, depois o gutural, o trash, o grind. O emo era lá embaixo, era tipo... Tava do lado do sertanejo, assim, na escala musical. E aí... Era pejorativo pra cacete, se chamar de emo. Mas agora você Mas engraçado, antes do emo ser pejorativo, ele foi legal durante um tempo. Ele foi mega underground. Sim. Mega. Se falava só os pequenos grupos. O emocore, na verdade a palavra emocore, quando ela surgiu lá em Washington e tal, foi pra zoar e a própria galera que inventou não gostou do termo. O termo era um termo pra nunca ter sido usado. Virou porque virou tipo uma piada, entendeu? E hoje em dia acho que ele conseguiu se descolar disso. Conseguiu ganhar vida própria. Ficou tão grande o emo que eu acho que ele ganhou vida própria, conseguiu se descolar do todo tipo de, sei lá, homofobia. Ele conseguiu se descolar. É muito louco, assim, mas eu vendo na TV, né, há 30, 20 anos atrás, eu acho que aquela matéria do Fantástico, quando fala assim, quem são os emos que sempre tem uma matéria do Fantástico que acaba com tudo. Com os punk foi igual, com os foi skin, primeiro os emo, depois foi o descolorido, tipo assim, foi os góticos, todo mundo apoiou do Fantástico. Os caras foram lá fazer uma matéria,
Kurt Bruce, né? Foi É o no Kurt mesmo- Bruce, deve ser o Kurt Bruce. Vai lá e fala, ó, vamos ver como vive o Zemo aqui, ó. Ó, Ela tá chorando, ouvindo uma Chemical Romance. Cara, bizarro. Bizarro Eu sou de isso. uma geração emo que a gente nem gostava de uma Chemical Romance. Eu fui aprender a escutar uma Chemical Romance esse tempo agora, cara. Que eu tirei o preconceito de falar, deixa eu ouvir isso aqui, vai. Tá. Pô, tem umas músicas foda aqui, hein, cara. Tem. Esse franqueiro aqui que tá filha da puta, hein. Tem. Mas, porra, demorei, tipo, anos pra entender que eu podia ouvir aquilo Aham. sem ser pejorativamente. Sim. Tem coisa que eu não gosto mesmo, não vou nem falar o nome aqui. E tá beleza, tá tudo Tá beleza. certo. É. Mas teve várias coisas que a gente não ouvia, não, cara. Que a galera super fala que hoje é emo, mas a gente não tancava, não. É. É emo, não. Não tancava, tu é jovem, cara. Eu sou- Tu Eu ando com a molecada descolada, né? Pô, cara. Sou influemo. Assim, né? Agora é assim, né? Como é? Tem uns biscoitinhos aí, né? Na minha época era assim, ó. Muito bom. Koala, se tu tivesse que escolher uma música pra você ouvir todo dia pro resto da tua vida, que música você escolheria? Porra! Uma assim, ó, no repeat. Cara, você sabe que eu tenho zumbido, eu tenho tinnitus, né? É. Ou seja, eu não sei o que é, eu não sei mais o que é silêncio na minha vida há muitos anos. Caraca, Quando eu tô no silêncio, eu escuto zumbido. Zzz, o dia inteiro. que onda. Qualquer hora do meu dia, eu vou estar escutando zumbido, por causa de escutar som alto, Aham. exposição sonora, né? É muito tempo É também, difícil de já. falar, cara, que música eu queria Uma ouvir. música, uma aí, no repeat aí. Primeira que vem na Cara, eu tua vou escolher cabeça. uma bem calma. Qualquer uma do Sigur Rós, da banda da Islândia, Sigur Rós. Procurem essa banda. Uma banda bem calma, Tranquilinha. tranquilinha, com momentos maravilhosos. Eles cantam numa língua que não existe, que é o Hopeland, que eles inventaram. Ou eles cantam em islandês, ou seja, você não vai entender nada. Pronto. Mas é ótimo. Escutem Sigur Rós. Muito maneiro. Existe o emo e existe o Sigur Rós, que te leva para uma outra camada do emo. Que É maneiro. pra baixo, talvez, né? É, não sei Seria pra pra baixo, pra como cá se ou fosse- pra lá, Como se fosse na Deep Web, né? o Deep Emo É o Deep Emo. animal. É um lugar onde tá mais profundo, onde você não chora. Você só fica na posição fetal e espera subir o corpo. Cara, muito só vai ser levado. Só, você é puxado pelos anjos do além emo. Muito bom, bicho. Só fiquei olhando pra cima. Ele tá lá, ele. Tchau. Cara, muito obrigado, viu, pelo Valeu. teu tempo, pelo papo. Podia ficar Obrigado por ter aqui vindo falando aí. muito mais sobre várias coisas, mas foi um prazer estar contigo. Vamos gravar mais. Vamos gravar mais, vamos fazer. Metade do que eu falei aqui é mentira, tá, galera? É, depois a gente. Tudo Pra eu poder falar de novo. Tem um entretenimento. Daqui a pouco a gente vai parte 2, parte Parte 3. 2 com todas as histórias que eu não contei. É, São proibidas. peçam. O proibidão, né? fazer o proibidão. A gente faz um pra maiores de 18. E um falando inglês. Só pra fã antigo. Cara, gostei. Gostei. Mas a gente se vê, tamo lá no Polifonia, né? Vamos se Polifonia. Tá ligado Em que é breve. nóis, hein? encontrar. É nóis, é muito Vou estar lá no nóis. Fresnão da Massa. Fresnão vem Ó, quente, né? Fresnão tá gigante, hein? Tá. Lucas é o pai, tá? Já passei a paternidade Ih, pra ele. Tu viu que eu nem falei sobre Não, isso. eu já falei pra ele, Lucas, você é o pai, eu passei a paternidade, até porque eu não conheço a mãe. E o rolê que estão te chamando de vô? Vô é a mais, né? Vô é mais, eu não fui vô ainda, né? É, pô, vô. Pô, pode ser vô daqui a uns anos. Dá mais um tempo pra chamar de vô, né, cara? Já tô Minha filha tem 3 anos, cara. É. Pai do Eu Felipe e da tenho- Estela. Eu tenho 10 anos de diferença pro Lucas. 10. É. Não dá pra ser vô, né? Irmão mais velho, né? É, pô? irmão mais velho, irmão mais Não velho. fode, né? Valeu, galera.